Pronto, meus amigos, minhas amigas, chegamos aqui, graças a Deus, no última parte da aula. Nós vamos falar agora do capítulo número 8, que é da fiscalização, né? O que acontece? Criou-se um produto novo com essa lei, né? Qual que é o objetivo? Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais. Bacana, né? Não adianta nada, criar todas essas obrigações se a administração pública, se o legislador não indicasse o quê? Uma pessoa responsável por esse produto, né? Essa pessoa responsável é um órgão da administração pública direto nesse momento, né? Que é a Autoridade Nacional de Proteção dos Dados, né? Ok. Além disso, né? A lei, ela se preocupou também em quê? Em criar mecanismos punitivos, né? Ou seja, mecanismos punitivos que serão utilizados pela autoridade nacional para aplicar no público-alvo aí que está desrespeitando a lei. Ok? Bacana. Prof, direto, papo reto, o que a gente vai estudar nesse capítulo, né? Nessa parte. 3 coisas importantes, né? Primeiro, né? Está aqui, o legislador criou as possibilidades de sanções administrativas, né? Ou seja, aquele agente lá de tratamento que desrespeitasse as regras poderá ser canetado, poderá ser punido aí com essa legislação. Ponto final. Esse é o primeiro ponto, né? Segundo, vem comigo aqui, né? A segunda opção é o seguinte, né? Olha só, né? Segundo, nós vamos falar do quê? Da autoridade nacional. São 5, toda a estrutura dos conselheiros diretores, a gente vai falar toda a estrutura da autoridade nacional. E por fim, a terceira e última parte, é claro, né, que é um produto dessa magnitude, ele criou um conselho, né, um conselho aí de proteção dos dados nacionais, que vai contribuir com esse processo todo. Então, primeira parte, chamamos as sanções administrativas. Segunda parte, a autoridade, finalmente, fechando com chave de ouro, as atribuições do conselho, né? Então, vem comigo. Primeira coisa, sanções administrativas, né? E aí, professor, essas sanções administrativas são aplicadas pelo juiz de direito? Não, porque juiz de direito aplica o quê? Infrações penais, né? Do Código Penal. Aqui não, aqui é uma infração aplicada pela autoridade. Tá? É uma infração administrativa, sanções administrativas, né? Professor, são quantas infrações administrativas criadas? São 6 tipos, né? Multa simples, multa diária e mais 3 do slide anterior. Vem comigo, vamos falar aqui o artigo 52, né? Ó, os agentes de tratamento de dados. Parou. Aí, questão de prova. O encarregado, né? Ele poderá receber uma sanção administrativa? Não. Por que não? Porque o legislador escolheu aquele que poderá ser punido, né? Os agentes de tratamento, questão de prova. Agente de tratamento, estamos falando de 2 pessoas, né? O controlador, que toma as decisões, e o TI, que é o cara da operação, questão de concurso, né? De dados. Em razão das infrações cometidas às normas previstas nessa lei. Olha aí, desrespeitou todas aquelas regras, né? Ficam sujeitos às seguintes sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional, né? A autoridade nacional é um órgão, né? Primeira multa, né? Vamos lá, advertência, né? Essa advertência aqui, ela tem o quê? É de menor potencial, né? Tem menor gravidade. Advertência, o que é advertência? Você vai advertir determinada situação. Olha, você está errado, está aqui a sua advertência. Claro, se você continuar no erro, o direito vai punir com mais rigor, pode ter certeza disso. Advertência, olha só. Com indicação de prazo para adoção das medidas corretivas. Olha, nós identificamos aqui uma anomalia, uma situação aí que requer atenção. Eu vou te advertir e eu vou te dar um prazo de 10 dias para você resolver. Então, primeiro, advertência. Não resolveu. E aí, professor, vai para a multa simples, né? Por exemplo, né? Aí nós temos 2 tipos de multa, a multa simples e a multa diária. Vou explicar primeiro a multa diária. Multa diária é o seguinte, a partir do momento que passou aqui esses dias aqui, né? E ele não corrigiu, fica sujeito à multa diária, né? Multa diária é um valor estipulado pela autoridade nacional que todos os dias vai contando até a resolução do problema, né? Multa diária, observado o limite total que se refere ao inciso 2. O inciso 2 é a multa simples, que é a multa única, e ele define também o teto, o valor máximo dessa multa, né? Multa simples, atenção, vem comigo, né? Até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado
Grupo ou conglomerado do Brasil, em seu último exercício, excluídos tributos, limitado no total de 50 milhões de reais por infração, né? Copiou essa forma de multa simples aqui. O legislador trouxe esse conceito lá da lei anticorrupção, salvo engano, a lei... Nossa, como é que eu esqueci o número da lei? Lei anticorrupção, cara, né? Ai, né? Então, mas enfim, lei anticorrupção, tá? Esqueci o número da lei aí. 13 mil alguma coisa. Então ele copiou. Então vamos lá, multa simples, 2% do faturamento do exercício anterior, excluídos os tributos, limitada por inflação, até 50 milhões de reais. É grana, hein? É grana, né? Bacana. 3 sanções administrativas, nós já falamos, vamos falar as últimas 3 aqui. Né? Publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência, né? Ou seja, aqui é uma sanção pública, né? Ele quer constranger a organização, né? Dizendo, ó, que essa empresa aí, ela não é confiada nos seus bancos de dados, né? 5, bloqueio dos dados pessoais, a que se refere a infração até a sua regularização. E, finalmente, a eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração, né? Nós sabemos que o grande tesouro aqui, o grande direito aqui, né, que está em jogo dessa lei é o que? São os dados do titular, né? E, cara, hoje as organizações que têm um banco de dados, cara, é o patrimônio dela, um patrimônio intangível aí, incalculável, né? Onde ele vai produzir lá a sua renda da sua empresa, a riqueza necessária, não é isso? Bacana. Então vamos lá, a eliminação, que é a mais drástica de todas, né? Bacana. E agora, professor? Agora vamos para o parágrafo primeiro. Isso aqui não é uma sanção administrativa? Sim, uma sanção administrativa. Sendo uma sanção administrativa, né, aqui é o quê? Entre particulares e administração pública, né? Quem que vai aplicar a sanção? A autoridade nacional. A autoridade nacional. Olha só, claro, o legislador trouxe o quê? Parâmetros de aplicação, para não criar um tirano, né? Um déspota, né? É claro, tem que ser o quê? Na medida, na natureza, na gravidade, né? Na extensão aí dos efeitos. E claro que quando a autoridade nacional for aplicar a sanção administrativa, deverá considerar os fatores previstos aqui no parágrafo 2º. As sanções serão aplicadas, primeiro, após o procedimento administrativo, né? Então é o seguinte... Tudo tem que ter um procedimento administrativo, porque tem que ter um rito, não pode ser da cabeça dele, né? E claro que nesse procedimento administrativo que possibilite a oportunidade de ampla defesa, né? Então tem direito aí a ampla defesa, direito ao contraditório aí, né? Que é um país democrático aí, o exercício da democracia, de forma gradativa, isolada ou cumulativa, né? A aplicação da sanção pode ser gradativa, multa diária, isolada, uma só, a 2%, ou cumulativa, 2, 3 infrações ao mesmo tempo, de acordo com as peculiaridades do caso em concreto. Então, cada caso vai ser uma multa, vai ser uma análise em concreto, né? Concreto, real, tem que ter fatos e dados. E considerados os seguintes parâmetros e critérios, né? Vamos lá. Agora, esses parâmetros e critérios aqui, que são 11, a autoridade, na hora de aplicar, deverá considerar para mais ou para menos o valor da sanção. Primeiro, a gravidade, a natureza das infrações e dos direitos pessoais afetados. Vamos lá, a gravidade e os direitos pessoais afetados foram mínimos. É claro que não vai aplicar a multa de 50 milhões, né? A boa-fé do infrator, olha aí, boa-fé a conduta dele, não teve a intenção de fazer isso, né? Como é que você prova a boa-fé? Lembra lá na aula passada que a gente colocou da segurança lá, né, no capítulo anterior? Então é o seguinte, aconteceu determinada coisa, imediatamente ele comunicou a autoridade nacional sobre aquele fato, imediatamente ele comunicou lá o titular dos dados, né? O titular dos dados, pronto, já demonstra a boa-fé dele, não quis esconder. Agora acontece, não fala, já caracteriza, né, uma tendência de quê? De má-fé. Então, a boa-fé, né, sempre no direito, né, aqueles que agem de boa-fé terão a sua pena reduzida, né? 3. A vantagem oferida ou pretendida pelo infrator. A condição econômica do infrator. A reincidência, claro, a reincidência com mais rigor. O grau do dano, né? A cooperação do infrator em resolver o problema, né? Porque problemas acontecem, né? A adoção reiterada e demonstrada de mecanismos e procedimentos internos capazes de minimizar o dano voltados ao tratamento do seguro adequado e os danos de consonância. Ou seja, né, aqui é o seguinte, isso aqui tem a ver com o quê? Com a governança corporativa, né? Lá, boas práticas, né? Ele sempre está procurando o quê? Melhorar.
9. Adoção de políticas de boas práticas de governança, né? Inclusive, na lei de anticorrupção, empresa que tem esse programa instituído lá, ele vai ter amenizada aí a sua punição. 10. A pronta adoção de medidas corretivas e a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção, né? Ou seja, são todos os parâmetros que a autoridade nacional obrigatoriamente deverá adotar para aplicar a sanção administrativa. Tá? Primeiro, sempre em processo administrativo, garantido o quê? Ampla defesa, né? Sempre num caso concreto, né? Não pode comparar. Pronto, isso, né? Isso aí é o básico, né? O básico, né? Bacana? Então falamos o parágrafo primeiro que para a aplicação da sanção deverá considerar esses fatores, né? Professor, a empresa foi punida, tá? A empresa foi punida, recebeu a sanção, fica por aí? Não necessariamente. Você vai ter que ler agora o parágrafo 2º. Tá? O disposto nesse artigo. Qual é o comando desse artigo? A sanção administrativa aplicada pela autoridade. Ok. Não, vou até marcar, cara. Não, né? Não. Olha aí, ó. Não. Tá? Não substitui a aplicação de sanções administrativas, civis e penais definidas na lei. Na lei 8.078, de 11 de setembro de 90, e em legislação específica, né? O que está acontecendo aqui? Então, a empresa foi lá e recebeu uma sanção administrativa, bacana, né? Aí vem, não substitui a aplicação de sanções administrativas, né? O que acontece, né? Vai ver que o cara que cometeu isso é um servidor público, empregado público, né? O que vai acontecer? Ele pode estar sujeito a novas sanções administrativas, no caso aqui do exemplo em concreto, vai ser o quê? Lá da Lei 8.112, né? Civis, né? Ou seja, causou prejuízo a terceiros, né? Então ele vai responder pelo dano, a reparação do dano material, né? Dano moral. Penais, ele cometeu um crime, né? Se ele cometeu um crime, ele vai responder, né? Definidas pela Lei 8.078, né? O que é isso aqui? É o Código de Defesa do Consumidor. Então, o consumidor pode provocar em relação ao CDC, né? O que mais? Em legislação específica, né? Ou seja, em outras legislações também, né? Inclusive aí, né, lei do marco da internet, civil e assim por diante, né? Então, você tem aí todas essas possibilidades, né? Ou seja, ele responde aqui integralmente aqui pelos seus danos, né? Civil, administrativamente e penal. Não só essa sanção administrativa. Essa sanção administrativa é apenas para a aplicação da autoridade nacional. O cálculo do valor da multa, que trata o inciso 2, né? O cálculo da multa aqui, você viu que é diária ou multa simples, né? O que está colocando aqui? Ele está repassando a fórmula de cálculo, a metodologia, para lá a autoridade nacional definir instrumento próprio, né? Deste artigo, a autoridade nacional poderá considerar o faturamento total da empresa ou grupo de empresas quando não dispuser do valor do faturamento no ramo da atividade empresarial em que ocorreu a infração, definido pela autoridade nacional, ou quando o valor for apresentado de forma incompleta, né? O que diz esse cara aqui? Que a autoridade nacional pode definir e estipular aí um teto de faturamento para aplicação das sanções, né? 5. Agora, o que diz aqui? Vai arrecadar dinheiro? Bastante, né? E aí, para onde vai esse dinheiro? O legislador, sabiamente, ele já trouxe o que? A destinação desse recurso arrecadado. O produto da arrecadação das multas aplicadas pela autoridade, inscritas ou não em dívida ativa, será destinado ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos, que trata o artigo 13 da Lei 7.347 de 85 e a Lei 9.008 de 95, né? Ou seja, o recurso arrecadado vai para o Fundo de Defesa de Direitos Difusos, né? Vamos lá, para terminar essa parte da sanção, né? Os vazamentos individuais, né? O parágrafo 7º, qual que é o nome dele? É conciliação, né? Aqui não é só punição, né? Vamos lá, aconteceu um problema, né? O cara imediatamente comunicou à autoridade nacional e comunicou lá ao titular. E chamou o titular. Titular, vem cá, cara, você aí é o proprietário, vamos fazer um acordo, né? Eu quero te indenizar desse dano que eu provoquei você, né? 3 conto, beleza? Aceita? Aceito. Pronto, fechou o acordo, né? Para que isso? Para não virar um país de KGB, de ficar de punição, né? Só reativo, né? Tem que, eu acredito que o legislador no Brasil, né? A tendência do direito no Brasil deve ser de conciliação, né? O Poder Judiciário, o Ministério Público, eles deverão sempre estar provocando aqui que as partes entrem em um acordo para resolver esse litígio, né? Não fica um país aí difícil, cara, né? Claro, sabiamente, parabéns para o legislador. Olha só, os vazamentos individuais, o meu dado foi vazado, ok.
ou os acessos não autorizados que trata o caput do artigo 46 desta lei poderão ser objeto de conciliação direta. Aí a empresa pode procurar diretamente lá o titular do direito e propor um acordo, uma conciliação entre o controlador, que é o cara que toma as decisões, né, e o titular. E, no caso não haja acordo, o controlador estará sujeito à aplicação das penalidades que trata esse artigo. Então ele está falando, ó, controlador, corre lá e procura a conciliação, porque se não conciliar, você vai pau na sua cabeça, você vai estar respondendo aqui por esses dados aqui, por essas sanções previamente previstas aqui. Pronto, bacana, né? Ou seja, já colocou o quê? Terror lá no conciliador, né? Ok? Vamos lá, artigo 53, vem comigo, né? A autoridade nacional definirá por meio de regulamento próprio, portarias, instruções, né, resoluções, sobre sanções administrativas às infrações a esta lei, que deverá ser objeto de consulta pública, a metodologia que orientarão o cálculo e o valor de base das multas. Né? O que ele está falando aqui? Ó, aqui ele colocou a lei limite, agora como vai fazer é o que? Instrumento interno, para garantir o direito, a aplicação do direito da vontade do legislador. Só que ele está falando o seguinte, aqui não vai envolver muita gente? Sim. Então o legislador teve a preocupação, olha cara, você vai fazer a metodologia de aplicação das multas, tá? Não só da multa, mas de todas as sanções administrativas. Só que você não vai fazer assim lá, 2, 3 burocratas, se você assina e publica no Diário Oficial, você vai ter que discutir com a sociedade. Você vai ter que chamar as empresas do setor, senão não vai dar certo. Aqui, ó, consulta pública. Ele vai abrir consulta pública para as pessoas lerem e opinarem sobre isso, porque isso vai impactar bastante o segmento, né? As metodologias a que se refere o caput deste artigo devem ser previamente publicadas para a ciência dos agentes de tratamento e devem apresentar objetivamente as formas de dosimetrias, que é a dosagem da pena, né, para o cálculo do valor base, nas sanções de multa, do que deverão conter fundamentação detalhada de todos os seus elementos, demonstrando a observância dos critérios previstos nesta lei. Parágrafo 2º. O regulamento de sanções e metodologias correspondente deve estabelecer as circunstâncias e as condições para adoção de multa simples ou diária, né? Bacana, então isso aqui é só a metodologia de aplicação, né? Artigo 54, né? O último dessa questão de sanções aqui. O valor da sanção, de multa diária aplicável a infrações a esta lei deve observar a gravidade da falta e a extensão do dano ou prejuízo causado a ser fundamentado pela autoridade nacional, né? Aqui já falamos sobre isso, né? O único elemento novo aqui que ele está falando que tem que ser sempre fundamentado o valor da multa, né? Tem que justificar a autoridade nacional. A intimação da sanção de multa diária deverá conter, no mínimo, a descrição da obrigação imposta, o prazo razoável estipulado pelo órgão para o seu cumprimento e o valor da multa diária a ser aplicada pelo seu descumprimento. Não é o que acontece, né? Então o cara lá recebe uma advertência, e na advertência já vai lá, né? Pode ser cumulativamente, a gente viu lá no caput do primeiro artigo, né? Ó, você tem aí que resolver essa situação ali, ó, obrigação imposta, né? Descrição, você vai ter que regularizar tal coisa num prazo razoável. Caso isso não aconteça, multa diária até a regularização. Pau na cabeça dele, né? Pronto. Nesse capítulo, são 3 pernas. A primeira perna é falar sobre as sanções administrativas. Falamos tudo, tá? Pode ter certeza que com essas explicações e depois uma leitura seca da lei, você vai mandar muito bem na sua prova. Ponto, bingo, tá aí. Tá? E agora? Agora vai ser objeto da maior alteração provocada pela lei 13.853, né? 13.853 de 2019, que foi a conversão da medida provisória 869, né? Que foi inclusive aí para títulos aí do pessoal que gosta de conhecimento, né? A última medida provisória editada pelo presidente Michel Temer. Por quê? Porque a 870 já foi editada pelo presidente Jair Bolsonaro, que trouxe a reestruturação do Poder Executivo, né? Reforma administrativa, né? Ok. Então, e agora, professor? Sanções administrativas, bingo, pago, né? Agora, essa parte, né, do artigo 55A, eu acho que vai até o 55L, né? Ele vai falar do quê? Da autoridade. Então, essa medida provisória alterou bastante esse dispositivo. Então, a gente vai falar da autoridade nacional.
E a última parte, nós vamos falar do conselho, tá? Do conselho aí, composto por 23 membros, né? A gente vai falar na segunda e terceira, da terceira e última parte da aula. Vamos lá, artigo 55A. Olha só, fica criada, tá? Sem aumento de despesa. Ele não quer aumento de despesa. Ok, olha o requisito aqui. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Esse órgão que é responsável por salvaguardar e fazer acontecer essa lei. Órgão da Administração Pública Federal, integrante da Presidência da República, né? Vamos aqui um pouquinho de direito administrativo. Então, a ANP hoje, tá? Hoje, ela pertence à Administração Pública Direta, ok? Direta, né? Vinculada aonde? Na Presidência da República. Ok? Da República. Tá aí. Em especial, claro, na Casa Civil. Tá lá, né? No Ministério da Casa Civil. Ok, tá aí. A natureza jurídica da ANP é transitória. Opa, esse aqui é novo, cara. Eu nunca estudei isso no direito administrativo, cara. E eu tô aí, cara, 25 anos estudando para concurso aí. Me considero aí um bom estudioso aí do direito administrativo, transitória, né? O que é coisa transitória? De uma situação para outra situação, né? Qual que é a situação atual? Hoje é um órgão da administração pública direta, tá aqui, né? É um órgão, né, da administração pública direta, né? Pode ser até considerada desconcentrada, né? Pode ser até desconcentrada, a gente tem que ver o regimento interno, né? E ele vai para onde? Vem comigo. E poderá ser transformada pelo Poder Executivo e entidade da Administração Pública Federal indireta. Olha aí, indireta, né? Vou botar em vermelho aqui, né, para ficar claro isso, ó. Indireta, tá? Indireta. Submetida a regime autárquico. Então ele pode ser hoje direta, depois ele poderá ser transformado em uma autarquia, né? Autarquia especial, olha aí, autarquia especial, que são aqueles com mandatos, né, fixo, tal, teoria das agências e vinculada à presidência da República, né? Para que ele quer transformar em uma autarquia? Ele quer dar mais autonomia administrativa e financeira, né? Então tá aí para vocês aí, tá? Essa é a natureza jurídica. Com certeza, cara, isso aqui é questão de prova, cara, principalmente em prova de direito administrativo, cara. De novo, a natureza jurídica da ANP, a ANPD, né, é transitória e poderá ser transformada pelo Poder Executivo, poderá, não está obrigando, né, em administração pública indireta, submetida ao regime autárquico especial e vinculada à presidência da República, né? Então tá aí para vocês, né? Eu, pessoalmente, eu tenho aí uma opinião sobre isso, né? Eu, particularmente, eu não transformaria numa autarquia. Eu queria mais uma autarquia, cara. Para que isso, né, cara? Mais um rabichinho, vai aumentar a despesa, você vai ver, né? Vem comigo, parágrafo 2º. A avaliação quanto à transformação que dispõe o parágrafo 1º desse artigo deverá ocorrer em até 2 anos da data que entrada em vigor da estrutura regimental da ANP. Então, o que ele está falando aqui? Olha, então hoje ele é o quê? É um órgão da administração pública direta. Está lá, tá? Direta, vinculado. E aí, prof? Ele está falando o seguinte, que ele deu um prazo, é transitório, de 2 anos para a administração pública aí decidir se transforma em uma autarquia ou não, né? É claro, se você perguntar para todo mundo que está na ANP, eles vão querer ser autarquia, né? Essa autonomia administrativa, financeira fica solto, né? Agora, você pergunta para a sociedade fala, não quer bancar mais uma coisa dessa, né? Ok. Parágrafo 3º. O provimento dos cargos e das funções necessários à criação da autarquia da ANPD está condicionado à expressa autorização física e financeira da Lei Orçamentária Anual e à permissão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ok, tranquilo, né? Então, provimento, que é a entrada, né? Então, ele está falando aqui que tem que estar de acordo com o orçamento, né? A LOA e a LDB. Bacana, né? A LDO, perdão. 55B, né? É assegurada autonomia técnica e decisória à ANP, tá? Professor, é assegurada autonomia técnica e decisória. Normalmente, o pessoal vê, é assegurada autonomia administrativa e financeira. Professor, mas como é um órgão da administração pública direta, não tem essa autonomia, né? Ok. Autonomia técnica, ou seja, todas as suas decisões técnicas não podem ser revistas, né? E todas as suas decisões decisórias, as suas autonomia decisória, as suas decisões não podem ser revistas. Por quê? Se é um órgão da administração pública direta, então ele tem o quê? Subordinação, tá? Ele está vinculado à subordinação.
e a subordinação pode sim alterar as decisões. Mas nesse caso específico, o legislador, sabiamente, o cara que fez isso, o cara sabia, falou, olha, decisão técnica, vocês que vão tomar a decisão, vocês vão resolver, tá? Porque se está vinculada ao presidente da República, né, então ele poderá mudar. Se não tivesse, ele poderia mudar. Agora não pode mudar porque a lei conferiu essa autonomia técnica e decisória. Importantíssimo esse dispositivo, né? Ok. Professor, a autoridade nacional está parecendo uma unidade desconcentrada, né? Quais são os órgãos internos dela? Artigo 55C, bem comigo. Conselho diretor, né? O órgão máximo de direção, que é a diretoria executiva, que eu entendo da autoridade, bacana, né? Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e de Privacidade, tem a corregedoria, tem a ouvidoria, órgão de assessoramento jurídico próprio, então tem que ter uma assessoria jurídica própria aí, claro, assessora ao produto, a alguém, produto é o jurídico, com certeza vai ser o presidente, né? Unidades administrativas e unidades especializadas necessárias à aplicação do disposto nessa lei. Então aqui aqui está parecendo muito uma organização desconcentrada, né? Desconcentrada vinculada. Pode criar, cara, desconcentrada, é mais tranquilo, bacana, né? Fechou aqui? Vamos lá. Então, voltando aqui, então nós temos o Conselho Diretor, o Conselho Nacional, né? Corregedoria, ouvidoria, assessoria jurídica e unidades administrativas e unidades especializadas, né? Bacana, né? D. O Conselho Diretor da ANP é composta por 5 diretores, incluindo o diretor-presidente. Então, o Conselho Diretor nada mais é do que o Conselho a diretoria executiva, né? Que vai comandar. São 5 diretores, né? Tá aí, né? Um deles é o presidente, sobrou 4. Um deve ser administrativo financeiro, né? Outro deve ser de grandes e pequenas contas, outro de operador, então ele vai definir os produtos internos, aonde? No regimento interno. Ok, tem que saber. Então, conselho diretor é a diretoria executiva, né? Vem comigo, agora a gente vai falar tudo sobre o conselho diretor, tá? Os membros do conselho diretor da ANPD serão escolhidos pelo presidente da República. Então, presidente da República e por ele nomeados, após aprovação pelo Senado Federal, nos termos da linha F do inciso 3 do artigo 52 da Constituição Federal, e ocuparão cargo em comissão do Grupo de Direção e Assessoramento Superior, DAS, no mínimo nível 5. Muitas informações importantes no parágrafo 1º. O parágrafo 1º, o legislador aqui falou a forma de provimento. Primeira coisa, né? Quem que escolhe os membros da diretoria? Está ali, presidente da República. Ele escolhe, tá? Quem escolhe, ele escolheu. Ele vai nomear, claro. Só que para nomear, ele falou que ele vai passar lá pelo Senado Federal, artigo 52, inciso 1, a linha F, né? Inciso 3, a linha F. O que diz isso? Sabatina do Senado Federal. Sabatina, vai ter que passar lá pela aprovação do Senado, né? Rapaz, nessa minha vida aí, cara, que a gente tem de experiência, rapaz, eu já vi cada sabatina do TV Senado, cara, o cara vai ser presidente do Banco Central, tem que passar lá, diretor do Banco Central, então o senador vai lá, ó, sabatina. Se o Senado aprovar o nome desse cara, o que acontece? O presidente está apto para nomeá-lo. É isso aí, ele passa pela sabatina. Aí você vê a importância que trouxe, né, cara? Um poder controlando o outro, né? E ele vai receber o quê? O DAS no mínimo 5, lá é a tabela de cargos comissionados da União, né? 2. Os membros do Conselho Diretor serão escolhidos entre brasileiros que tenham reputação, entre brasileiros, podem ser naturalizados ou natos, né? Que tenham reputação ilibada, ficha limpa, nível superior de educação, ok, né? E elevado conhecimento no campo de especialidade dos cargos para os quais serão nomeados, né? Então aí são os requisitos para a escolha desses conselheiros. O mandato do conselheiro diretor será de 4 anos, né? Então o mandato será de 4 anos, né? Bacana, né? Aí vem 4 anos, né? Os mandatos dos primeiros membros do conselho diretor nomeados serão de 2, de 3, de 4, de 5 e 6 anos, conforme estabelecido no ato da nomeação, né? Professor, não entendi esse cara aqui, né? Então é o seguinte, né? Sou contra diretor 5, né? Vou colocar aqui, ó, de diretor 1, de diretor 2, de diretor 3, diretor 4,
Diretor, 5. O primeiro, 2 anos. O segundo, 3 anos. O quarto, o terceiro, 4 anos. O quarto, 5 anos. E, finalmente, o quinto, 6 anos. Depois disso, cada um vai ser a cada 4 anos. Tá? Por que isso? Ele quer renovação anual. Todo ano troca. Tá? Aí esse cara aqui, ó, vamos supor que esse cara aqui entrou em 2020. Ele vai sair 2022. Daqui para cá, 4 anos, ele vai ficar até 2026. Este cara aqui, entrou em 2020. Tá? Ele vai ficar até 2023, tá? 2023. Aí entra o outro cara, 4 anos, ele vai sair em 2021, né? O terceiro aqui, ó, ele entra em 2020, né? Ele vai ficar, são 4 anos até 2024, pô. Prof, né? Aí ele fica mais 4 anos, né? 4 anos aqui é 2020, aqui é 2026, tá? Aqui é 2027, esse cara aqui é 2028. O que ele quer? O outro vai ser 29, o outro 2020. O que vai acontecer? Ele quer que todo ano troque um diretor. Ele não quer que a diretoria seja toda ela trocada um único exercício. Ele quer continuidade das políticas públicas, né? Pronto, é isso que é o dispositivo, a intenção do legislador em colocar esse parâmetro, né? Vamos lá. Na hipótese de vacância, ou seja, o cargo ficou vago, né, do diretor, o prazo para remanescente será contemplado pelo sucessor. Então, o que acontece? O cara tem um mandato de 4 anos, ele ficou 3 anos, pediu para sair, falta 1. O cara que entrar vai ficar 4? Não, ele vai completar o mandato do anterior, tá? Tá? Vamos lá. 55E. Os membros do Conselho Diretor somente perderão seus cargos em virtude de renúncia, condenação judicial transitada em julgado ou pena de demissão decorrente de processo administrativo disciplinar. Prof, qual que é o efeito do 55E? Estabilidade. O legislador aqui concedeu estabilidade para que ele exerça seu mandato com mais tranquilidade. O que quer dizer aqui? Ele somente poderá deixar o cargo, primeiro, pedir para sair, renúncia. Segundo, transitado em julgado ou administrativamente se ele receber a pena de demissão. Tá? Professor, ele foi suspenso por 90 dias. Suspensão de 90 dias é diferente de demissão, então ele pode permanecer. Nos termos do caput desse artigo, cabe ao ministro do Estado, ministro-chefe da Casa Civil, da Presidente da República, instaurar o processo administrativo disciplinar, que será conduzido por comissão especial constituída por servidores públicos federais estáveis. Né? Então, o que está acontecendo aqui? Parâmetros para acontecer aquilo ali, pena de demissão. A autoridade nacional não está vinculada ao gabinete da Presidente da República? Sim, o gabinete da Presidente da República faz parte da Casa Civil. Então, o ministro-chefe da Casa Civil, tá? O ministro-chefe da Casa Civil, tá? Onde fica inclusive o Presidente da República, que deverá conduzir, vai ter que julgar, né? Vai ter que julgar, claro que o PAD, né? O procedimento administrativo disciplinar, através da análise do relatório, né? Bacana. Parágrafo 2º. Compete ao Presidente da República determinar o afastamento preventivo. Ele pode afastar preventivamente, né? Somente quando assim recomendado pela comissão especial que trata o parágrafo 1º desse artigo para proferir o julgamento, né? Bacana, tá tranquilo aí, né? Eu falei uma bobagem aqui, ok, volta aqui comigo, vem comigo aqui, falei uma bobagem, né? Quem vai instaurar o processo vai ser quem? Vai ser o ministro-chefe. Agora, quem vai julgar o processo é aquele que nomeia. Quem nomeou foi quem? Foi o Presidente da República. Então, ele que vai fazer o julgamento, ó, e proferir o julgamento. Então, quem vai julgar vai ser quem que vai instaurar a comissão processante. Vai ser o ministro-chefe da Casa Civil. Ele vai instituir uma comissão por servidores estáveis. Bacana. A comissão analisou, fez o relatório e tomou decisão e opina pela demissão. Quem que vai julgar com base no relatório? O Presidente da República, que foi ele que nomeou. 55F. Aplica aos seus membros do Conselho Diretor
após o exercício do cargo o disposto no artigo 6º da Lei 12.813 de 2013, né? O que diz isso aqui? Isso aqui das situações que configurem conflito de interesse após o exercício do cargo, né? Ou seja, depois que ele sair daqui, ele vai ser submetido a algumas restrições, algumas quarentenas para ele não poder atuar no setor privado. Ele vai ficar um tempo afastado, né? Claro que vai ter a remuneração. Para quê? Para que ele não vá para o setor privado com conhecimento público, né? A infração ou disposto do caput desse artigo caracterizar ato de improbidade administrativa. Então, o que acontece, né? O cara, ele foi diretor-presidente da Autoridade Nacional, ficou lá 4 longos anos, o sujeito, né? E aí, o que aconteceu com o sujeito? Aconteceu o seguinte com o sujeito, né? Adquiriu muito conhecimento, né? Aí, pô, qualquer empresa data center desse aí quer esse cara trabalhando com ele, né? Aí diz lá, conflito de interesse, tem que ficar um tempo de quarentena. Se ele não ficar de quarentena, ele cometeu crime. Lei de improbidade administrativa. Olha aí, ó, a imposição da lei de improbidade administrativa, né? Letra G, vem comigo. O ato de presidente da República, disporá sobre a estrutura regimental. Então, o regimento interno vai estar lá o ato do presidente da República, né? No caso, um decreto, né? Até a data da entrada em vigor da sua estrutura regimental, a ANP receberá o apoio técnico e administrativo da Casa Civil e da Presidência da República para o exercício de suas atividades. O Conselho Diretor disporá sobre o regimento interno. Então, lá, enquanto não tem a estrutura dela, ela fica na Casa Civil, a Casa Civil vai fornecer pessoal, estrutura, tudo, né? 55H, é grande esse cara, né? Os cargos em comissão e as funções de confiança da autoridade serão remanejados de outros órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. Bingo! Parabéns aí, legislador, tá? E claro, o Poder Executivo que sancionou essa lei, né? O que acontece aqui? Ele não quer aumento de despesa. Então vai criar cargo? Não vai. Tem um cargo de comissão vago lá no Ministério da Educação. Remaneja, sai cargo vago de lá e vem para cá. Pronto. Bingo! Confiança e funções, né? Comissão e funções. 55I. Os ocupantes dos cargos em comissão e das funções de confiança da autoridade serão indicados pelo Conselho Diretor e nomeados ou designados pelo diretor-presidente, né? Olha que coisa interessante. Então, quem vai indicar e nomear, quem vai nomear vai ser o diretor-presidente e a indicação tem que passar pelo Conselho Diretor, né? O Conselho Diretor, entre os 5, e o presidente nomeia e designa, né? Fechou, né? E agora, pessoal, agora o artigo 55J, né? Qual que é o trabalho desse artigo 55J, né? São as competências da autoridade. Observem o seguinte, que esta lei criou um novo órgão da administração pública. Sociedade, estou criando um órgão para vocês aí. Aí tudo bem, beleza. A sociedade pergunta, o que esse órgão vai fazer? O que compete a esse órgão? O que compete a esse órgão são 25 competências, né? Que a gente vai fazer a leitura seca dessas 25 competências. Então, compete para que existe esse órgão? Qual que é o produto desse órgão? Qual é o serviço desse órgão? A administração pública não pode criar estrutura sem finalidade pública, né? Sem uma atribuição específica. Então, por isso que tem a competência. Esse órgão só nasce para fazer acontecer e executar essas competências que, ora, vou fazer a leitura. Vem comigo. Zelar pela proteção de dados pessoais nos termos da legislação. Zelar pela observância dos segredos comerciais e industrial, observada a proteção de dados pessoais e do sigilo das informações quando protegido por lei ou quando a quebra do sigilo violar fundamentos do artigo 2º desta lei. 3. Elaborar diretrizes para a Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e de Privacidade. Então, ele que elabora a política, né? Fiscalizar e aplicar sanções no caso de tratamento de dados realizados, né? Em descumprimento da legislação mediante processo administrativo que assegure o contraditório para a defesa do direito de recurso, né? Então aí, sanções administrativas, ele que vai aplicar, né? Ele que eu falo é a autoridade. Apreciar petições do titular. Eu, pessoa física, estou peticionando lá na autoridade. Então ele vai apreciar. Contra controlador, estou indo contra o Banco Itaú, por exemplo, né? Após comprovada pelo titular, a apresentação de reclamação ao controlador não solucionada no prazo estabelecido pela regulamentação. Então, meu direito de petição, primeiro eu vou peticionar o controlador, não resolveu, eu vou peticionar quem? A autoridade nacional, ele vai tomar providência. Pronto, aí o bicho vai pegar, né?
Promover na população o conhecimento das normas e das políticas públicas sobre a proteção de dados pessoais e das medidas de segurança, né? Então nós temos aí, ele tem que informar a sociedade aí sobre os seus direitos, né? Promover e elaborar estudos sobre as práticas nacionais e internacionais de proteção de dados pessoais e de privacidade, estimular a adoção de padrões para serviços e produtos que facilitem o exercício de controle dos titulares sobre os seus dados pessoais, os quais deverão levar em consideração as especificidades das atividades e o porte dos responsáveis, né? Promover ações de cooperação com autoridade de proteção de dados pessoais e outros países de natureza internacional e ou transnacional, né? Comigo aqui, dispor sobre as formas de publicidade das operações de tratamento de dados pessoais, respeitados os segredos comercial e industrial, solicitar a qualquer momento às entidades do poder público que realizam operações de tratamento de dados pessoais informe específico sobre o âmbito da natureza dos dados e os demais detalhes de tratamento realizado, com a possibilidade de emitir parecer técnico complementar para garantir o cumprimento dessa lei, elaborar relatórios de gestão anuais acerca de suas atividades, né? Acerca das suas atividades. Editar regulamentos e procedimentos sobre a proteção de dados pessoais e privacidade, bem como sobre relatórios de impacto à proteção de dados pessoais, para os casos em que o tratamento representar alto risco à garantia dos princípios gerais de proteção de dados pessoais previstos em lei, que, gente, é só leitura, tá? Ouvir os agentes de tratamento e a sociedade em matérias de interesse relevante e prestar contas sobre as suas atividades de planejamento, arrecadar e aplicar as suas receitas e publicar no relatório de gestão a que se refere o inciso 12 do caput deste artigo, o detalhamento das suas receitas e despesas, tá? Vem comigo aqui. 16. Realizar auditorias ou determinar sua realização no âmbito da atividade de fiscalização, no que trata o inciso 4 e com a devida observância do disposto no inciso 2 do caput desse artigo, sobre o tratamento de dados pessoais efetuados pelos agentes de tratamento, incluindo o poder público. 17. Celebrar, a qualquer momento, compromisso com o agente de tratamento para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa no âmbito de processos administrativos, de acordo com o previsto no Decreto-Lei 4.657, de 42, né, Código Penal, né? 18. Editar normas, orientações e procedimentos simplificados e diferenciados, inclusive quanto aos prazos para que microempresas e empresas de pequeno porte, bem como iniciativas empresariais de caráter incremental ou disruptivo, que se autodeclare startups, né, ou empresas de inovação que possam adequar-se a esta lei. 19. Garantir que o tratamento de dados de idosos seja efetuado de maneira simples, clara, acessível e adequada ao seu entendimento, nos termos dessa lei, na Lei 10.741, com o Estatuto do Idoso, né? 20, vem comigo aqui, 20, né? Deliberar na esfera administrativa, em caráter terminativo, ou seja, não cabe mais recurso administrativamente, sobre a interpretação desta lei e as suas competências em casos omissos. 21. Comunicar às autoridades competentes as infrações penais das quais tiver conhecimento. Tá? Comunicar aos órgãos de controle interno o descumprimento do disposto desta lei por órgãos e entidades da administração pública federal. 23. Articular-se com as autoridades reguladoras públicas para exercer suas competências em setores específicos de atividades econômicos e governamentais sujeitas à regulamentação. E, finalmente, né, aqui, a última competência, a competência número 24. Implementar mecanismos simplificados, inclusive por meio eletrônico, para o registro de reclamações sobre o tratamento de dados pessoais em desconformidade com essa lei. Então, isso aqui é só leitura, né? Eu não gosto de fazer isso, só leitura, mas a gente tem que ler, você tem que saber as competências para que existe esse órgão, a Autoridade Nacional de Proteção dos Dados. Ok, né? Parágrafo 1º, completando ainda a competência, vem comigo. Ao impor condicionamentos administrativos, tá, ao tratamento de dados pessoais por agente de tratamento privado, sejam esses limites encarregados ou sujeições da ANP, deve observar a exigência
de mínima intervenção assegurada nos fundamentos dos princípios de direitos titulares do artigo 170 da Constituição, né? Professor, o que trata esse cara aí, né? Esse cara trata o seguinte, né? O que diz o artigo 170? Ele garante o que é livre concorrência entre as empresas. Está lá, a livre concorrência, o livre comércio, claro, de acordo com as leis. E se ele regulamentar muito lá a questão de acessos ao banco de dados, ele vai estar o quê? Interferindo na livre concorrência do comércio, do mercado, que é o quê? Uma afronta ao capitalismo. Então, nesse sentido, ele colocou a ressalva, preste atenção, você tem que respeitar o 170. Os regulamentos e as normas editados pela ANPD devem ser precedidos de consulta e audiência pública, bem como análise de impacto regulatório. A autoridade e os órgãos e entidades públicos responsáveis pela regulamentação do setor específico da atividade econômica e governamental devem coordenar suas atividades nas correspondentes esferas de atuação com vistas a assegurar o cumprimento de suas atribuições com maior eficiência e promover adequado funcionamento aos setores regulados conforme a legislação específica e o tratamento de dados pessoais na forma da lei. Tá? Vem comigo. Deverá manter fórum permanente de comunicação, inclusive por meio de cooperação técnica com órgãos e entidades da administração pública responsáveis pela regulação de setores específicos da atividade econômica e governamental, a fim de facilitar as competências regulatória, fiscalizatória e punitiva da ANP. No exercício das competências que trata o caput deste artigo, a autoridade competente deverá zelar pela preservação do segredo empresarial e do sigilo das informações no termo da lei. Então, ele não pode abrir o sigilo das empresas, né? Tem que tomar cuidado, porque ele vai ter o banco de dados das empresas, né? E, finalmente, o último da competência, as reclamações colhidas conforme o disposto no inciso 5 do caput desse artigo poderão ser analisadas de forma agregada e as eventuais providências pelas decorrentes poderão ser adotadas de forma padronizada, né? Professor, o seu comentário, né? Meu comentário é o seguinte, né, cara? Muito trabalho aí, né? Muito trabalho aí para o pessoal, muito produto aí. Vai até estruturar isso e colocar para funcionar, vai levar alguns anos, com certeza, né? 55K, tá? 55K, né? A aplicação das sanções previstas nessa lei compete exclusivamente à ANPD. Suas competências prevalecerão no que se refere à proteção de dados pessoais sobre as competências correlatas de entidades ou órgãos da administração pública. Parágrafo único. A ANPD articulará sua atuação com outros órgãos e entidades com competências sancionatórias e normativas afetas ao tema de proteção de dados pessoais e será órgão central de interpretação desta lei. Então, está falando que é o órgão central, né? Muito repetitivo isso aí, né? Tranquilo, né? E agora, né? Um último assunto aqui importante da ANP, que ele fala, constituem receitas, né? É claro que ele estruturou que forma de receitas, né? Como é que vai se manter essa estrutura toda? Olha só a quantidade de competências, são 24 competências que ele tem que fazer acontecer, entregar esse produto para a sociedade. As dotações consignadas no Orçamento Geral da União, ok, está aí. Então, o que tiver no orçamento, ele pode receber dinheiro do orçamento. Os créditos especiais, créditos adicionais, as transferências, os repasses que lhe forem conferidos, ou seja, o orçamento da União. As doações, os legados, as subvenções e outros recursos que lhe forem destinados. Os valores apurados na venda ou aluguel de bens, móveis e imóveis de sua propriedade. E, finalmente, os valores apurados em aplicações no mercado, a aplicação no mercado financeiro das receitas previstas nesse artigo. Então, ele pode aplicar esse recurso aí e esse recurso vai para ele também. Tem mais? Desculpa, né? Os recursos provenientes de acordos, convênios ou contratos celebrados com entidades, organismos ou empresas públicas ou privados, nacionais ou internacionais. O produto da venda de publicações, material técnico, dados e informações, inclusive para fins de licitação pública, né? Então ele pode ter produção científica aqui, né? E comercializar. Pronto. Terminamos, né? O quê? Terminamos aqui essa questão da autoridade nacional,
tá, de proteção de dados. Então a gente viu aí que o legislador foi bem detalhista, criou a competência, criou a estrutura, o mandato de 4 anos, né, como é onde vai funcionar. Hoje faz parte da administração pública direta, poderá ser transformada em uma autarquia, tem uma natureza jurídica transitória, isso é novo, isso é importante. Agora, o último assunto da nossa aula, né? A magnitude de atuação, você sempre enxergou, cara, o tamanho disso, né? Hoje é banco de dados, setor público, setor privado, né? Criou, o que ele criou? Gente, a gente vai ter que ter um órgão legislativo interno. Para o quê? Para controlar, para subsidiar o quê? Aqui, a autoridade. Então, nós temos o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais, tá? E da privacidade. Então, tá aí, tá? Vamos lá, o Conselho. Agora a gente vai falar do Conselho. O Conselho faz parte da estrutura da Autoridade Nacional. Vamos lá. O Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade será composto de 23 representantes titulares e suplentes. Os seguintes, 23 representantes titulares e suplentes. Então, cada um vai ter o seu suplente, né? 5 do Poder Executivo Federal, ok? 1 do Senado, 1 da Câmara dos Deputados, 1 do Conselho Nacional de Justiça, 1 do Conselho Nacional do Ministério Público, 1 do Comitê Gestor da Internet no Brasil, né? 6, né? Então, 6 entidades participando aqui, né? No total, nós temos 11 entidades representativas, né? 23 vagas, né? 3 de entidades da sociedade civil com atuação relacionada à proteção de dados pessoais. 3 instituições científicas, tecnológicas de inovação, olha aí, trazendo aqui a universidade para fazer parte do conselho. 3 de confederações sindicais representativas de categorias econômicas do setor produtivo, cara da TI. 2 de entidades representativas do setor empresarial relacionado à área de tratamento de dados, né? Claro, né, as pessoas aí. E 2 de entidades representativas do setor laboral, né? Ou seja, do sindicato, né? Laboral, sindicato aí dos trabalhadores, né? Então, essa aqui é a composição. São 11 entidades, né? 11 assentos, né? 11 entidades representativas com 23 assentos, né? Vem comigo. Parágrafo 1º. Os representantes serão designados por ato do presidente da República, permitida a delegação. Olha aí. Então, serão designados para ocupar isso aí quem? Pelo presidente da República. Permitida a delegação, ou seja, ele pode, o presidente, delegar essa função de composição, por exemplo, para o presidente aí, né, o presidente, o diretor-presidente lá do conselho diretor, ou pode delegar também para o ministro-chefe da Casa Civil. Quem vai escolher vai ser o quê? O presidente da República. Então é um ato que pode ser delegado, né? É um ato que pode ser delegado, então não é de execução exclusiva do presidente da República, né? Vem comigo, vamos falar agora mais dos representantes, né? Os representantes que tratam os incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é do Poder Executivo, Senado, Câmara, CNJ, Conselho da Internet, né, do Conselho do Ministério Público, né, deste artigo, e seus suplentes, né, então o titular e o suplente, serão indicados pelos titulares dos respectivos órgãos e entidades administrativas, ou seja, do Senado, presidente do Senado que vai indicar, né? Ok, né? Ok, certo, indicados pelos titulares, né? Ok. 3. Os representantes que tratam os incisos 7 até o último, né, no caput desse artigo, serão, e seus suplentes, né? 1. Serão indicados de forma de regulamento. Não poderão ser membros do Conselho Gestor da Internet do Brasil. Olha a restrição. Terão mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Então, esse povo aqui, mandato de 2 anos, permitida uma recondução. A participação do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e de Privacidade será considerada prestação de serviço público relevante e não remunerada, né? Professor, eu vou ganhar alguma coisa para participar? Não, não vai ganhar nada para participar, tá? Você não vai receber o famoso jeton, né? Jeton paga-se por reunião, né? Não vai. E ali é considerado serviço relevante. Então você vai receber no final um diploma de serviços relevantes para a sociedade, bonitão ali, cara, é bacana isso aí, tá? Serviços relevantes, né? Professor, eu faço parte do membro e eu sou aqui do Mato Grosso, é a reunião em Brasília. Claro que o deslocamento é passagem, vai ser pago pelo poder público. Isso aí não é remuneração, isso aí é indenização, tá? Aqui, comigo aqui, né? 58B, último, né? O último artigo da nossa aula vai falar do quê? Da competência. Por que o legislador criou esse conselho? Para isso. Para propor diretrizes estratégicas e fornecer subsídios
para a elaboração da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade para a atuação da ANPD, para elaborar relatórios anuais de avaliação da execução das ações da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade e sugerir ações a serem realizadas pela ANP. Vamos lá. Elaborar estudos e realizar debates e audiências públicas sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade, disseminar o conhecimento sobre a proteção de dados e pessoas. Então, isso aqui é a competência do Conselho, né? E aí, professor? Pronto, né? Chegamos ao fim de mais uma aula aí, né? Terminamos aqui, né? Tudo que, assim, o mais importante aí, pode ter certeza que 99% aí a gente passou para vocês aí. Bacana, encerramento de sempre, né? Clarice, né? Clarice Lispector, né? Cara, eu sou fã dessa mulher aqui, cara, né? O que ela fala? Superar é preciso. Presta atenção, gente. Isso é vida de concurseiro, tá? Seguir em frente é essencial, tá? Olhar para trás é perda de tempo. Passado, se fosse bom, era presente. Se passado fosse bom, era presente. Você tem que seguir em frente, cara, né? Seguir em frente, cara. Novos desafios, né? Ressignar, se reinventar, que aí você chega lá. Meus amigos, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.